Aqui, aquela combinação água, terra, fogo, não é? Aqui ganha uma expressão evidente. Nós aqui sentimos o vulcão porque o chão estremece. Nós ouvimos o vulcão porque ouvimos a água borbulhar. Não há nenhum sítio, atrevo-me a dizer, nos Açores, em que haja uma relação tão forte, tão intensa entre homem e vulcão, como existe nas Furnas. Eu acho que aí o grande atrativo foi a água. Foi a água que trouxe as pessoas até à caldeira. Eu acho que a cultura açoriana, do povo açoriano, coabita e emerge exatamente deste risco permanente que é viver sobre uma zona de alto risco. Os vulcões e os sismos fazem parte da vida de todos os dias. Todos nós sentimos um bocadinho todos os dias isto a tremer. Portanto, viver dentro de um vulcão é quase como viver um bocadinho aqui na nossa terra. Portanto, a gente sente isto como se fosse nosso. O vulcão faz parte da vivência dos açorianos. Aqui nas Furnas em particular, porque a gente sente que eles existem, os vulcões, todos os dias. A gente cheira todos os dias, portanto, a paisagem é marcada acima de tudo pelo cheiro, pela temperatura, pela vegetação ou pela ausência dela em algumas zonas, exatamente derivada das manifestações através das fumarolas. Portanto, isto eu acho que faz parte das pessoas. A paisagem é isso mesmo, é a combinação da natureza com a cultura e com as pessoas. Nós vivemos num sítio em que nós temos que estar felizes por aquilo que nós temos e temos que dar graças também por conseguirmos passar isto aos nossos filhos. Requer uma certa filosofia de vida, é verdade, mas uma vez interiorizada, é tão natural que nós nem sequer nos apercebemos que vivemos numa caldeira do vulcão potencialmente ativo. O sítio mais próximo onde nós temos muita população perto dos sítios seria a Nova Zelândia. No entanto, mesmo na Nova Zelândia, como há uma utilização do ponto de vista de serviços de ecossistema e de turísticos muito elevada, houve uma certa precaução para delimitar o espaço das zonas fumarólicas para utilização. Os vulcões estão longe, não é? Os vulcões estão aqui não, relativamente aqui longe. estão... Aqui nós estamos no vulcão. Portanto, a nível europeu, os Açores e as Furnas são um povoamento europeu, ou seja, com uma certa densidade dentro de uma zona histórica, numa zona vulcânica. São onde existe isso. Nos outros sítios, vamos a falar Oceania, América do Sul, os povoados são mais dispersos e, portanto, não estão em tanta proximidade, com uma densidade populacional tão elevada como nós temos nas Furnas. Portanto, mesmo do ponto de vista, agora que penso melhor, mesmo do ponto de vista histórico e de valor histórico e social, a proximidade com o recurso e conviver com este sítio é único mesmo nas Furnas. Aqui, aquela combinação água, terra, fogo, não é? Aqui ganha uma expressão evidente, porque não falta água, águas de diversas espécies, minerais, termais. O fogo manifesta-se através da atividade vulcânica ou através das fumarolas. E, portanto, esta combinação destes vários recursos que emanam daquilo que é o vulcão e que depois formam a paisagem, com a vegetação, com o clima, não esquecer o clima marca-nos aqui a combinação das nuvens com as nuvens de fumo que saem das fumarolas com as nuvens do céu,
há uma mistura permanente. Portanto, isto tudo aqui marca a paisagem. Isto é um lugar extremamente úmido, com vegetação, muita dela exótica, trazida durante séculos, ou pelo menos nos últimos dois, de gente de fora e de gente extremamente importante, criou jardins românticos. Portanto, há aqui uma combinação super feliz que acaba por traduzir-se numa paisagem única. Eu acho que é uma paisagem única nos Açores, e se calhar no mundo. Faz esquecer o resto. E faz esquecer o facto de nós sabermos que um dia qualquer há de arrebentar aqui qualquer coisa, mas até lá, enfim, vivemos aquilo que é de facto um pequeno paraíso aqui nos Açores. Eu acho que aí o grande atrativo foi a água. Foi a água que trouxe as pessoas até à caldeira e que as manteve por cá. E a diversidade, e mais uma vez a diversidade de águas que existiam e que lhes permitiam associar às tais tratamentos, às tais características benéficas para a saúde das diferentes águas. Mas essencialmente eu acho que o que fixa a população é a água, e neste caso das Furnas, evidentemente que é a água. Não há muito terreno disponível, portanto... As pessoas viveram um pouco em função desse recurso. Em função da disponibilidade da água. Quando se usa a designação de hidrópolo, tem a ver com a riqueza em águas. E aqui o maior não é necessariamente a ver com uma maior área onde existe diversidade de águas, porque o território aqui das Furnas é relativamente pequeno. Estamos a falar de uma área de poucos quilómetros quadrados e em muitas partes do mundo haverá áreas muito mais extensas. Aqui o maior significa de maior diversidade. O que é que isso significa? Num território relativamente pequeno, nós temos uma grande quantidade de águas. Além de grande quantidade, temos uma grande diversidade. Nós temos águas quentes, temos águas frias, temos águas sulfúreas, temos águas férreas, temos águas cloretadas, temos águas sódicas, ou seja, num território de pequena dimensão existe uma grande diversidade de tipologias de águas e é essa diversidade que não é fácil encontrar no mundo inteiro. Porquê? Porque no mundo inteiro essa diversidade vai implicar seguramente percorrermos centenas ou milhares de quilómetros. Aqui, em centenas ou alguns milhares de metros, nós temos toda esta riqueza reunida num ponto. Ou seja, temos quase que um hotspot de variedade de águas. E é isso que justifica esta, se quiser, esta designação de hidrópolo das Furnas. A diversidade da água que nós temos, a água é a mesma no início, mas o percurso que ela faz entre o solo é muito diferente. E o solo nas Furnas é tipo um mosaico. Tem várias camadas. Quando nós pensarmos em 3 dimensões, são todos aquíferos suspensos, mas se pensarmos num aquífero que está a 40 metros e um aquífero que está a 200 metros, o percurso é completamente diferente. O percurso, ao ser diferente, o enriquecimento a nível de minerais é completamente diferente, ou seja, a química fica diferente. A rapidez com que é feita a ascensão do fluido também altera essa química e altera a temperatura. Se é uma migração muito mais lenta, que tem menos gases, acaba por arrefecer muito mais e perde também parte dos minerais que transporta ao longo do percurso. Portanto, a diversidade que nós temos prende-se com estarmos num solo que tem um mosaico de características, termos vários aquíferos que não são um único e que por isso mesmo estão a diferentes profundidades no solo. Essa profundidade, essa tridimensionalidade dá-nos uma grande diversidade. Essa diversidade é de facto fabulosa. Os efeitos sobre a saúde humana, eu acho que devem ser estudados e explorados das diferentes águas. Acho que falta essa vertente nas águas. Sabe-se mais ou menos da mineralização, as características de cada uma, sabe-se muito pouco da geologia global, do aporte de onde vêm as diferentes águas e de como surgem as diferentes águas à superfície. E menos se sabe dos efeitos dessa água quando consumida sobre a saúde humana. Dos efeitos benéficos à partida tem sempre que é a hidratação, mas outros potenciais efeitos, nomeadamente quando falamos das águas gasocarbónicas, que há anos são associadas a benefícios para a saúde. Esta diversidade de
decomposição traduz uma diversidade de usos e isso também é relevante. E isso é aqui uma nas riqueza águas. também. Claro, porque é essa riqueza que hoje em dia, devidamente sustentada do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, pode ser uma mais-valia extrema para o termalismo das furnas, que é isso que hoje em dia se procura dinamizar, que é associado ao saber empírico e à utilização empírica das águas. Há um número enorme de receitas baseadas na sabedoria popular, mas que têm algum fundo também científico, porque se as pessoas usavam e se dava certo, na realidade é porque aquelas águas tinham algo de bom. Por isso é que mais tarde foi construído a Câmara de Vila Franca construiu uma pequena casa termal, que depois foi melhorando e foi-se reestruturando, e as pessoas vinham dos mais diversos lugares da ilha, durante 22 dias, recorriam às termas das Furnas para essencialmente fazerem curas de reumatismo, ou, por exemplo, já problemas de pele, essencialmente acne, psoríases, eczemas. As inalações eram aproveitadas para problemas também de foro respiratório. Associar este saber empírico a um saber científico. E isto só é possível através do estudo das águas, designadamente na componente médica, que é saber a aplicação desta água, interna ou externa, que efeitos tem e comprovar esses efeitos. É isso que hoje em dia se procura para tornar ou dar mais, ou valorizar mais as águas das furnas. Portanto, e isso é uma realidade. O termalismo, as águas termais, são de facto benéficas para a saúde. Hoje não há dúvidas, até porque existe um mecanismo legal, que é o chamado a qualificação das águas, ou a qualificação dos recursos geológicos, que neste caso existe nas furnas, está em vigor nas furnas, designadamente para as águas que são utilizadas no balneário termal das furnas. Está reconhecido legalmente e cientificamente a qualidade dessas águas para o tratamento ou para algumas vocações terapêuticas, designadamente as doenças do foro reumático ou as doenças do foro dermatológico, e isto está devidamente comprovado. O desafio que se põe aqui é aproveitar esse manancial da hidrópolo, não para utilizar uma água apenas, mas para valorizar as outras águas que, empiricamente, está referida a sua importância. E esse trabalho, a título de curiosidade, está neste momento a ser implementado numa fase muito inicial, que é utilizar as propriedades de outras águas das furnas, a Poça da Beija, a água do Terra Nostra, a água da Terra Santa, para comprovar as suas vocações terapêuticas e dar-lhe o tal reconhecimento legal que é importante para a valorização dessas águas. As águas minerais caracterizam-se de facto por ter uma grande estabilidade, as águas minerais naturais. Aliás, elas são minerais naturais porque precisamente têm uma determinada estabilidade química. Mas aquilo que me dizem do laboratório que analisa as nossas águas, o laboratório de referência a nível nacional, nomeadamente o laboratório do Instituto Superior Técnico, é que é raro uma tão grande estabilidade química. Embora isso seja um foco sempre de discussão e de discórdia, continuamos a ter aqui nas Furnas alguns médicos que vêm no sentido de testar as nossas águas. No outro dia, por exemplo, ligava-me uma senhora da Alemanha que me dizia que analisou a água Magnificat, que mandou analisar, que esteve reunida com um grupo de médicos e que seria a água ideal para o seu problema renal. Se me perguntar concretamente qual era o problema, não faço ideia. Sei que a senhora efetivamente queria a nossa água, porque de facto tinha chegado à conclusão lá com os seus médicos que era a água ideal. Há alguns anos que estamos presentes numa boutique de águas em Paris. A semana passada, acabou de seguir água para essa boutique em Paris, nomeadamente a água gasocarbónica Magnificat. Por exemplo, o restaurante português com mais estrelas Michelin, o Vila Joia, tem na sua carta de águas a nossa água e vão-se dando, e pelo mundo existem outros sítios que onde de facto vai aparecendo a nossa água.
não só pelo interesse de ser Açores, como por ser diferente, porque de facto a água Magnificat é diferente de todas as outras águas, a sua degustação é muito diferente. Acompanha perfeitamente uma refeição e é de uma leveza e de uma bolha extremamente fina que de facto a distingue de outras águas gasocarbónicas. Do ponto de vista de estudos evolutivos, do ponto de vista de estudos da área da ecologia, do ponto de vista de modos de vivência de micro-organismos, é também único, porque tem essa tal diversidade e, portanto, há modos de vida que é difícil de estudar nos outros sítios porque a proximidade faz com que eles entrem em competição uns com os outros, então têm comportamentos diferentes do que existem noutros sítios. E é, sem sombra de dúvida, não estamos aqui a exagerar, é um sítio de excelência a nível de investigação e de referência a nível internacional dentro da área da ecologia termal e também dentro da parte da bioquímica e evolução. Quer seja dentro do ponto de vista das ciências da ecologia teóricas, quer seja nos serviços de ecossistema e benefícios que vêm destes micro-organismos. Para além disso, ficam no meio do Atlântico Norte, ou seja, do isolamento de distância biogeográfica dos outros sítios, não só temos a parte ecológica cá, mas temos o distanciamento de outras zonas que nos permite fazer estudos de biogeografia muito interessantes. Nas Furnas, uma pessoa qualquer que chega cá e que vê os fumes, vê a água quente, é chamada a atenção, tem a chamada de atenção para olhar para aquele local e depois a seguir vêm as cores. As cores, vêm os pigmentos e o que a pessoa não sabe, a pessoa que muitos mortais que está a ver, é que está a ver milhares de micro-organismos, ou seja, nós temos tantos micro-organismos em abundância que estão no seu habitat, não estão a sobreviver, estão a existir em completa harmonia com o habitat, crescem e existem e formam milhares de células em comunidade de espécies diferentes e acabam por fazer duas coisas. Uma é utilizar os minerais que vêm na água da nascente e concentram-nos e dão-nos essa míriade de cores que nós temos aqui de cor de laranjas, de brancos, de negros. Depois, para além disso, tem também a parte de pigmentos que acabam utilizando, são muitas células, eles utilizam muitos pigmentos, sejam como as árvores, os pigmentos verdes de clorofila, sejam de carotenoides, que são cor de laranjas. Então, essa mistura de cores, que é originada por eles, permite às pessoas conseguirem visualizar micro-organismos a olho nu, sem ser com microscópio. Isso acontece em outros sítios no mundo, mas, novamente, porque aqui a diversidade de habitats é tão grande, a paleta de cores é muito maior do que se é, por exemplo, no Yellowstone. Quem visita a Norris Basin no Yellowstone tem uma cor rosa e branco única. Não tem 2 metros ao lado, pretos e verdes. Ou seja, existem as cores em outros parques a nível de águas termais, no entanto, não tem de 2 em 2 metros uma variação de cor, um arco-íris de cores como nós temos aqui nas Furnas. Alguns deles são dos seres mais antigos no planeta Terra, têm mais de 3,5 milhões de anos. É o caso das Aquificalis, que são os Sulfuridrogenobiums azurenses, são uma espécie endémica dos Açores, os organismos mais próximos... apenas nas Furnas? Correm apenas nas Furnas. Os organismos mais próximos a nível de primus são os que existem na Islândia e logo de seguida no Japão. São um grupo completamente novo que foi descoberto, aliás, o primeiro isolado desse grupo foi conseguido em 2000, da zona das Furnas. Os riachos pretos a azuis são povoados maioritariamente por esse tipo de micro-organismo que faz o seu próprio alimento e que utiliza hidrogênio para modos de obtenção de energia. É dos organismos mais fascinantes na face da Terra, é também muito atrativo do ponto de vista de biotecnologia, porque produz uns polímeros que são extremamente adesivos. Portanto, responde a várias coisas do ponto de vista de evolução, responde a nível de transição do meio aquático marinho para o meio aquático terrestre e, além disso, tem características que nos podem trazer benefícios a nós a nível de sociedade e de bem-estar e conforto, nomeadamente dentro da área da médica. Já veio? Não. Já apareceu logo lá em cima, cá para
locais que eu conheço, as Furnas são únicas. Eu não conheço outro local com este enquadramento, com esta geodiversidade, com esta hidrodiversidade, e, portanto são um local fabuloso, sob o ponto de vista natural. E também são extremamente ricos sob o ponto de vista biológico e são um local importante como investigador, são um local interessantíssimo que, por um lado, nos disponibilizam uma grande diversidade de habitats, de nichos ecológicos que nos permite estudar o funcionamento, a ecologia, a própria filogenia, isto é, a origem das espécies, que é fantástico para nós. E, portanto, temos desde espécies que vivem em águas doces, temos espécies que vivem em águas doces, mas minerais com elevadas quantidades de elementos químicos e muito diversos. Isso, de facto, dá-nos um manancial de áreas de estudo que é muito interessante. Por outro lado, também, e ainda nesta perspectiva científica, uma zona com um percurso de povoamento, de interação entre o homem e o ambiente, que nos permitem estudar esses efeitos das ligações entre o homem e o ambiente e os ecossistemas aquáticos, que é a minha área de especialização, que são fundamentais. Só num pequeno grupo de organismos, genericamente designados por algas, estamos a falar de qualquer coisa como 300, 400 espécies dentro da Lagoa das Furnas. Se juntarmos a isso os invertebrados, as bactérias, os peixes, as aves que nidificam e que vivem na zona, as plantas superiores que vivem nas margens ou nos fundos da lagoa, estamos a falar de uma biodiversidade que poderá rondar 300, 400, 500 espécies, o que será uma fração muito significativa de toda a biodiversidade. Quando vamos olhar para uma floresta, numa área semelhante numa floresta, ela será provavelmente 10% daquilo que encontramos dentro de um lago. Portanto, são zonas efetivamente de elevadíssima biodiversidade. Quando falamos aqui em degradação do estado da Lagoa das Furnas, uma deterioração da sua qualidade, há aqui fatores naturais, resultantes do próprio enquadramento. Estamos num vulcão ativo, como falamos há pouco, temos emanações desse vulcanismo, temos libertações de gases no próprio interior da lagoa, de nutrientes dessas emanações vulcânicas. Portanto, temos aqui um quadro natural que também não é favorável a uma manutenção de um lago de águas claras, límpidas, como, digamos, que é o objetivo ambiental e que é aquilo que presta mais serviços. Falámos há pouco, os tais serviços ambientais, pois um lago límpido de águas transparentes, com uma elevada biodiversidade biológica. Portanto, isso são serviços importantes e que atraem as pessoas. Aqui, até sob o ponto de vista natural, isso é impossível, não é? Aqui é mais difícil, eu não diria que é impossível, mas é mais difícil. A isso acrescentamos questões antrópicas, portanto a presença do homem, as tais alterações nos usos do solo, na desflorestação, a agropecuária, tudo isso também contribuiu para uma degradação do ecossistema, e depois ainda a juntar a isso as alterações climáticas, que são também um fator de pressão ambiental e que, julgamos nós, têm tido efeitos significativos na degradação deste ecossistema da Lagoa das Furnas. Há exemplos noutros locais, noutras áreas do globo, em que foi possível reverter processos de eutrofização, como este que acontece aqui nas Furnas, mas são processos relativamente complexos e lentos. Os ecossistemas têm, nos Açores em particular, e portanto, nas ilhas um pouco têm uma baixa resiliência, têm uma baixa capacidade de recuperação. Estamos a falar da Lagoa das Furnas, um ecossistema degradado há várias décadas. As pessoas têm uma noção de que é um acontecimento recente, mas os indicadores que nós temos datam de 60, 70 anos que temos primeiras indicações de uma eutrofização do ecossistema. Portanto, não é nada tão recente quanto isso. Nós temos um historial de eutrofização de pelo menos 60 anos no caso da Lagoa das Furnas, que demoram muito tempo a recuperar. Portanto, o objetivo será sempre reduzir a concentração de nutrientes para que
os nutrientes em suspensão na água sejam menos disponíveis para as algas, portanto, se têm menos nutrientes, produzem menos, reproduzem-se menos, a sua quantidade será menor, logo menor turvação da água, maior transparência, maior penetração da luz e começam a viver os organismos junto ao fundo. E esses organismos junto ao fundo consomem nutrientes do sedimento e alguns consomem também nutrientes da água, mas mantêm a água mais limpa, okay? Menos turva. Portanto, com uma redução do nível de nutrientes, nós temos a passagem desta produção fundamentalmente planctónica, que caracteriza uma água turva, para uma produção bentónica, portanto, junto ao fundo, que caracteriza um ecossistema de águas claras, límpidas, que é aquilo que se pretende aqui. Há uma regularidade de caudais ao longo do ano, muito por causa da Lagoa das Furnas e por causa das infiltrações que por causa de descargas que a Lagoa das Furnas faz naturalmente, mas também por causa das infiltrações que alimentam nascentes e que alimentam depois aqui todas as nascentes e todo aqui o aquífero das Furnas. Portanto, se calhar fica em primeiro lugar no sentido de disponibilidade de água em termos anuais e depois da produção associada. É realmente o principal centro de produção da hídrica são estas ribeiras, é esta ribeira, Furnas Ribeira Quente, e são as 4 centrais que estão aqui instaladas. Portanto, as centrais são 4 mini-hídricas, estão em cascata, portanto, digamos, uma que a seguinte recupera a água da anterior, turbina e depois torna a colocar na ribeira, e pouco mais à frente há outra cascata. O percurso é grande e, portanto, a pensar numa central hídrica em que agarrasse no princípio e turbinasse apenas no fim, ficaria uma central, um percurso, um circuito hídrico enorme. E, portanto, a soma das 4 quedas dá o desnível entre as Furnas e o mar. Falando em termos anuais e falando, por exemplo, no ano 2013 ou no ano 2012, que são como anos de referência, a energia que foi produzida por essas 4 centrais ao fim do ano foi superior à energia que foi consumida no Conselho da Povoação. Como disse, e bem, portanto, a gestão não se faz assim e todas as centrais de São Miguel produzem para a rede de São Miguel e toda a gente consome da rede de São Miguel e, portanto, pode haver situações esporádicas em que o consumo no Conselho da Povoação tenha sido superior em termos de potência à potência produzida pelas centrais. Mas em termos de energia, num balanço anual, a energia que é produzida por estas 4 centrais dá para abastecer de energia elétrica o Conselho da Povoação. E, inclusive, a central isto é uma particularidade técnica, mas a central dos túneis, que inicialmente foi construída em 1950 e depois foi remodelada no ano 2000. Quando foi remodelada no ano 2000, foi preparada em termos de equipamento para poder trabalhar em rede isolada. Isto, pronto, são particularidades técnicas, mas significa que, por exemplo, se houvesse por uma catástrofe ou por uma necessidade de operação que abastecer a povoação separada, por exemplo, do resto da ilha, significava que isso poderia ser feito. Vamos supor que havia um incidente qualquer nas linhas de interligação e que não conseguiríamos abastecer as Furnas com energia, com uma rede única. Conseguiríamos trabalhar com as Furnas de povoação, uma rede isolada, uma mini-rede, abastecida a partir daquelas centrais. Isso já foi feito 1 ou 2 vezes, mais a título de experiência, sim, de garantir que não é que é possível, mais do que pronto, felizmente não temos tido nenhum incidente grave e, portanto, mas existe essa particularidade.
inhame das furnas. Sem ser de água, é um inhame como os outros. O carregado, então, pode vir quem quiser. A rega feita é melhor, dá mais quantidade, é mais de qualidade, isso é tudo assim mesmo, isso é sagrado, como eu estou dizendo. A primeira é a água quente e fria, que é essas aqui do lado da ribeira da Maria, não é? E, que vem ali das poças e depois está da lagoa, se cruzam as duas e fica nem fria nem quente. Mas é um inhame que é fino, é mesmo saboroso, é sim senhor. Não é assim. O senhor está a falar do inhame de água? Água quente e fria. Ah, sim, sim. Mas inhames só de água quente? Não. Só de água quente não dá. Ah, está bem. Tem que ter, porque o de água quente cozia os plantis todos. Aqui tem que ter água fria para ela ficar saloa. Mas se tirar este ano o frio para lá e o quente para cá, nem outro dá. Já estão, essas plantas já estão viciadas, que quando acontece que não venha muita água da lagoa, o inhame é diferente. Tem que ter a terra boa, porque essa terra é mesmo perfeita para o inhame, porque ela é quase vai sempre dormente. Portanto, se a gente bota um bocadinho de água ali, ela pega logo a espalhar nele tudo. O inhame é espetacular. Isso foi criado e nada com aquela água. A gente bota uns tubos aqui, mas a água que é pouco, a gente bota um dia um no lado, um dia no outro, para eles ficarem todos contentinhos, mas aquilo com a água é outra coisa, não tem diferença nenhuma. O inhame de água é mesmo que ninguém lhe passa à frente. As águas que são utilizadas para enriquecer os campos de inhame são altamente mineralizadas, são enriquecidas em ferro. E no caso das águas termais são altamente enriquecidas em ferro. E acaba enriquecendo o solo com os minerais que tem. Porquê? Porque o solo em si tem um consórcio de micro-organismos que evoluiu ao longo dos anos. Os campos de plantação de inhame de água são plantados sucessivamente com a planta de inhame. É retirada a planta e é colocada lá novamente. E isto acontece porque a água em si traz minerais, o solo em si tem um conjunto de um ecossistema de micro-organismos que evoluiu ao longo destes anos todos aqui nas furnas, e é único, para conseguir utilizar essas águas para fazer o seu alimento. Ao fazerem o seu alimento, fazem em tal abundância que acabam produzindo fertilizantes, por assim dizer, que são o alimento do inhame em si. Daí que os campos de inhames nas furnas não precisam de fertilizante, os inhames de água, que conseguem obter colheitas atrás de colheitas sem poesia dos solos e são uma cultura secular. As cajadas de inhame foram criadas aqui por o meu irmão, que é o cozinheiro. Ele criou, teve inspiração num dia de utilizar o inhame como sobremesa e até criou algumas propostas de sobremesa. A que vim com mais até agora foi a cajada de inhame e que me falta uma sobremesa de excelência. A medida. O inhame é um produto de eleição aqui do restaurante, porque não só das cajadas, mas também já desde o princípio, mesmo antes de criarmos as cajadas, já era muito utilizado em pratos, como um acompanhamento, sem ser pela base só do inhame cozido só com peixe. Foi posto com bifes de carne, foi feito saladas com inhame, foi utilizado das maneiras possíveis. É um produto local que é de alta qualidade e pouco conhecido, então, especialmente para as pessoas que nos visitam. Então é um aproveitar da situação. ¿Quieres tirarlo cocido? Uy, no sé si tengo fuerza. O Carlos que as primeiras caldeiras que existiam cá nas furnas e ainda existem foi em quintais. E então as pessoas tiveram a brilhante ideia de colocar uma panela que levava para aí
se calhar de um dia para o outro. E o resultado era ótimo. O sabor também. E depois isso foi a progredir de maneira que, pronto, fizeram vários buracos e aí deu o resultado que dei. Pode ir por aqui. Aqui, assim. Dá força. Agora. Pode deixar. Obrigado. Queres? Aquilo havia 2 caldeiras em 2 casas e as pessoas as mandavam e depois foi de boca em boca. Chegou-se à altura que houve o descobrimento ali na Corella de vários buracos e as pessoas, interessante que as pessoas só faziam, mesmo o cozido, era ao fim de semana. E, portanto, aquilo não tinha tanta potência de calor e então aquilo faziam era mais ao fim de semana. Juntava-se a família e faziam lá o cozido. E passou depois lá para cima, para a Lagoa das Furnas. Aí sim, aí quando houve a abertura de mais restaurantes, aí veio a despertar, olha, porque é que a gente não faz mesmo o prato típico das Furnas? E aí começou. E isso começou em 1980, para aí. Lá não há explicação fazer um cozido na caldeira e um cozido no lume. Não. Aqui não. Eu acho que todo o turista, que seja de cá e que seja de fora, tem todo o direito de provar o nosso prato típico de cá. Portanto, não há cozinha mais económica do que Não nas há Furnas. cozinha mais económica nas Furnas. Ninguém pode dizer que é um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira se não souber fazer essencialmente um cozido ou uma bacalhoada, porque temos que ter uma boa mão, porque uma vez na caldeira a gente não pode destapar e ver se está bom de sal, se não tem. Mas no cozido, por exemplo, essencialmente os legumes, as couves têm outro paladar, até mesmo o chouriço também tem, mas nós conseguimos ver até inclusivamente quando é aquecido, porque eu posso comer o cozido, não é? Se for lhe aquecer, a gente já sabe que tem um gosto completamente diferente. São muitos os fatores que contribuem para que o parque seja especial e diferente e único dos outros todos, nomeadamente a sua história. É um parque bicentenário, tem 200 anos de história, portanto não são muitos os jardins que já têm essa dimensão e com isso vêm todas as árvores centenárias e magníficas que podemos encontrar aqui no jardim, que se calhar há muitos jardins mais jovens onde isso não é possível de ver. Isso é um dos fatores. Para além da sua história, depois há todo um conjunto de outros fatores, como as coleções de plantas que foram implementadas ao longo dos anos, com importantes plantas a nível mundial, as nossas águas termais, é uma água espetacular para relaxar. A água na nascente está com 42, 43 graus. Depois chega aqui, devido à dimensão do tanque de água termal, arrefece um bocadinho, fica a 37 graus todo o ano. Nada melhor do que quando está um tempo de chuva do que desfrutar de um bom banho termal ali no nosso tanque. É espetacular. Isso acontece com frequência? Com muita frequência. Aliás, uma das coisas que traz muitas pessoas no inverno e que é muito importante até para a parte para tornar o parque mais sustentável durante todo o ano é exatamente os nossos banhos termais, que trazem muitas pessoas. Claro que para além do banho termal, o parque é bonito de se ver a qualquer altura do ano, há sempre qualquer coisa de especial, qualquer planta ou flor, no inverno temos as camélias, enfim, ao longo de todo o ano temos sempre muitas coisas para ver aqui no jardim. Há aqui vários fatores que acabam por deslumbrar. Eu julgo que é a diversidade que existe aqui.
Nós temos aqui nesta cratera, ou nesta dupla cratera, considerando a parte da freguesia e a parte da lagoa, temos uma lagoa. Não é? Temos os problemas de eutrofização, que enfim, estão a ser tratados e paulatinamente já sabemos que é um processo gradual de recuperação da lagoa, que de facto está a existir, através da alteração do uso do solo enfim, em termos de transformação de pastagem em floresta, que é o que está a acontecer, de facto e efetivamente. E, portanto, temos uma lagoa, não é? Uma lagoa que é extremamente atrativa, como plano de água, como zona de lazer e com uma paisagem, enfim, fantástica que é. Ao lado da lagoa temos logo umas fumarolas que nos podem proporcionar cozidos e não só, e caldeiradas e coisas do género. Portanto, esta combinação é única, não existe, que eu conheça, nem nos Açores, nem noutro sítio qualquer. Depois, quando chegamos à freguesia, através de uma estrada labiríntica, cheia de curvas, deparamos-nos com qualquer coisa construída ao longo dos últimos séculos, que respeitou de facto a natureza do território. As casas estão ancoradas em vias, respeitam muito a própria paisagem local, geralmente há pomares e jardins românticos, alguns jardins românticos do século XIX, mas os jardins das casas acabam por absorver muito esta cultura que foi sendo criada ao longo dos últimos 2 séculos, acima de tudo, aqui nas Furnas. Portanto, há aqui um conjunto de situações, desde a combinação urbano-não urbano, portanto, urbano-paisagem verde, que parece-me que é quase perfeita neste caso, não é? Ou pelo menos foi sendo construída de uma forma perfeita, independentemente de haver algumas situações dissonantes hoje em dia, mas isso acontece, infelizmente, em todo o lado. E, portanto, no meio do povoado existe novamente outras caldeiras onde a gente vive e sente que estamos dentro de um vulcão. Portanto, acho que é quase uma combinação perfeita e a acrescentar isso tudo, aquilo que é a riqueza absolutamente indescritível, que é a quantidade de águas de várias naturezas, quer medicinais, quer termais, que aqui existem. Portanto, que é a melhor combinação, acho que não há. Mas ao contemplar, sobretudo a zona das Sandas Caldeiras, quando já não tem assim muitas pessoas, quando aqueles sons que nós nos apercebemos do fogo, a água, não é? O ar, a terra ali tão presente, aquele elixir da vida, faz-me pensar quão efêmera é a nossa existência aqui e o facto de nós termos de tirar um maior partido desta natureza que é tão rica, tão diversificada. Mas também há uma grande responsabilidade para nós. Esta paisagem, por ser tão frágil, tão sensível, e é um bem perecível que pertence à humanidade, não é? A responsabilidade que nós temos é muito maior no sentido de termos de a preservar. Nós somos os guardiões desta paisagem que nos foi legada pelos nossos antepassados e temos de a preservar para que possa passar às gerações vindouras e não é fácil. Como é que se faz isso, na sua opinião? Aceitando a natureza tal como ela é e nunca a desrespeitar. O perigo que existe de viver aqui é real, não podemos menosprezá-lo. A maneira de o mitigarmos, de o diminuirmos, é fazendo o que se faz, que é vigiar o edifício vulcânico, prever ao máximo o seu comportamento, mas as vantagens que advêm de vivermos num terreno como este, num território como este, são maiores do que as vantagens ou os perigos associados. Portanto, se ele fosse uma maldade, ele já fez 200 ou 300 milhões, não é? Portanto, não se tem nada a dizer com ele, que se ele já deu tanta gente. É bom recordar que, apesar dos cataclismos que afugentaram a população, é só lembrar a erupção de 1630, depois disso o chamamento e a importância do local foi maior e trouxe de volta as pessoas aqui às Furnas. Essas pessoas ficam mesmo, epá, mas aquilo está aqueles buracos, aquilo vai ser. Se for paciência, não é? A gente está a dizer, mas digo sinceramente, as pessoas agora é que estão vendo, se para realmente o vulcão que é força, não é? Sem força, o que é que ele vai fazer ali?
Aquilo é lá à meia roda, vai para o banco de gênio e vai-se embora. O senhor sente-se atraído por isto? Vem com frequência aqui? Sim, vem. Com muita frequência. Não habito cá. Fazer não... o quê? Passear, ver a paisagem, observar. Comer um cozido? Também. Comer um cozido, comprar bolos leves, comer maçarocas, milho. Descontrair, respirar. Acho que se faz. Acho que é um bom passeio. E por vezes vem cá passar uns dias também. Também costuma... Sim, também. Portanto, é um turismo interno? É um turismo interno. Que funciona também em São Miguel? Funciona em São Miguel. Há pessoas que vêm de muito... andam 20 km para vir passar uns dias. E eu sou um caso desses, portanto. Acho que faz, acho que nos habituamos a viver isto como uma pérola dentro da ilha de São Miguel. Por isso é tão atraída e tão atraente. Só uma pequena história. Há quem vá, ou lá vai, para ver as lavas a saírem do vulcão. Eu já fui. E só não paguei para ver porque ainda não se pagava na altura. Portanto, e ver uma atividade de um vulcão é uma atividade perigosa. Mas tomadas as devidas precauções, é uma atividade lúdica, como ir à praia e tomar um banho. Eu penso que há um misto de temor, mas também de algum estranho fascínio. Nós açorianos somos como somos, porque, como dizia o Vidrino Mésio, a geografia para nós açorianos é tão importante como a história. Agora, o temor, o medo, às vezes, pode-se traduzir, dizia o outro, quem canta o seu mal espanta, pode-se traduzir de alguma maneira num pequeno trabalho musical. Sim, foi o caso, foi o teu caso. Pois, essa canção que eu escrevi para a voz da Susana Coelho, mas essa canção, o que me desplotou essa canção foi, neste caso específico, imagens do sismo de Angra em 80, e então vamos espantar os nossos temores. Mas chamaste-lhe a Canção do Medo. Canção do Medo. Pois, porque está associado a isso tudo um grande respeito e um medo por estas coisas, independentemente pelo fascínio há depois atrás. Um grande respeito, é uma forma de religião, acho eu. Esse respeito, essa noção de que estamos no fio da navalha, que estamos fora da banda, essa noção da nossa pequenez. Consegues trautear 2 ou 3 coisas? Pai, já não estou aqui há muito tempo, isto na voz da Susana é melhor. Não sei se consigo. Terra mãe de assombrações, ventre deste sobressalto, a memória dos vulcões, desenhada no basalto. Terra mãe de assombrações, gerando um medo antigo nos nossos corações. Terra mãe de assombrações, chão nosso de cada dor. Tristes são tuas canções, tão tirano teu tremor. Terra mãe de assombrações, cratera de mistérios nos nossos corações. Por aí fora. É de fogo o meu lamento, trago lava no meu pranto, percorro este cisne que me faz cismar. Suspenso, neste espanto tão imenso, pássaro de sombra
neste meu cantar. Vende deste sobressalto a memória dos vulcões desenhadas no basalto, terra-mãe de assombrações, gerando medo antigo nos nossos corações. Terra-mãe de assombrações, chão nosso de cada dor, tristes são tuas canções.